Atenção! Se crês que o amor tudo pode, esta história vai te deixar gelado. Antes de mergulhares no escândalo de Lisboa, tenho que te dizer algo. Se foste traído, se perdeste o teu caminho, esta história é para ti. Prepara-te para a verdade. A traição de Lisboa, um império construído sobre cinzas. O flash das câmaras cegou Clara Benites no instante em que entrou no vestíbulo de mármore do Hotel Ritz de Lisboa. Cada lente parecia encontrá-la, congelando-a numa tempestade de murmúrios e escândalos. Essa é ela, sussurrou alguém. A esposa que ele abandonou estando grávida. Quis desaparecer. Em vez disso, endireitou as costas, sentindo como o suave cetim do seu vestido azul marinho se esticava sobre a sua pequena, mas visível, barriga. Esta noite não se tratava de vingança. Tratava-se de sobrevivência. Havia prometido a si mesma que entraria nesta gala de caridade, o mesmo evento que o seu esposo havia patrocinado, sem desabar. Do outro lado do salão rebentou uma onda de risos. Clara conteve o fôlego. Ricardo Prates. O seu esposo. Bem, o seu ex-esposo agora. O homem que se havia ido embora 3 meses antes, deixando-a com uma mala a meio fazer e uma assinatura falsificada na transferência de propriedades. E junto a ele, como um diamante polido em exibição, estava Marina Carmo, a sua ex-melhor amiga. A mesma Marina que costumava trançar-lhe o cabelo antes das festas da universidade, que chorou no seu ombro depois dos rompimentos, que jurou que nunca a magoaria. Agora vestia seda prateada, de mão dada com o seu esposo, exibindo o sorriso de uma mulher que havia ganhado. O pulso de Clara ressoou nos seus ouvidos. Os repórteres rodearam-na, a cheirar a sangue. Marina inclinou-se para Ricardo, sussurrando-lhe algo antes de a olhar diretamente, os seus lábios a curvarem-se num levíssimo esgar. Clara não sentiu raiva. Sentiu clareza, uma compreensão fria e aguda de que as pessoas ao redor das quais havia construído o seu mundo nunca lhe pertenceram. Então, uma voz baixa e tranquila se ergueu às suas costas. Não devias deixar que te vejam a tremer? Virou-se. Um homem alto, num fato negro, estava junto ao bar de champanhe. Olhos firmes, rosto familiar. Antônio Rios, o advogado que havia trabalhado para a companhia de Ricardo antes de renunciar misteriosamente. Manteve o seu olhar por um momento que se sentiu demasiado longo, demasiado sábio. Senhor Rios, conseguiu dizer, surpreendida por ele se lembrar dela. Antônio, corrigiu ele suavemente. Pareces mais forte do que a última vez que te vi. A última vez que me viu, disse ela com amargura. O meu esposo estava a apresentar a sua amante como a minha substituta. Antônio não se imutou. E, no entanto, apareceste esta noite. Isso é poder, Clara. Não o desperdices. Antes que pudesse responder, a voz do apresentador ressoou no salão. Senhoras e cavalheiros, demos as boas-vindas a Ricardo Prates e Marina Carmo, os nossos convidados de honra. Os aplausos rugiram como um trovão. As mãos de Clara tremeram à volta da sua clutch. As câmaras voltaram a girar, a flashar. Ricardo sorriu à multidão. Esse mesmo sorriso encantador que uma vez a havia derretido. Mas quando os seus olhos encontraram os dela do outro lado da sala, o sorriso vacilou. Só por um segundo. Antônio se inclinou, a sua voz quase um sussurro. Ainda não o sabe, mas esta noite vai mudar tudo. Clara piscou, o seu coração a palpitar, dando-se conta de que Antônio não estava ali por casualidade. Ele havia estado à espera desta noite, e de alguma maneira ela era parte do seu plano. Antes que a traição tivesse nome, antes que o dinheiro e os cabeçalhos substituíssem o calor e os risos, houve amor.
amor real, vertiginoso, imprudente. Clara Benítez costumava acreditar que essa classe de amor podia conquistar qualquer coisa. Costumava acreditar nele. Há 5 anos, Ricardo Prates não era um milionário. Era um sonhador com o cabelo despenteado e camisas manchadas de café, a construir uma startup a partir do seu diminuto apartamento em Alfama. Ela o conheceu por acidente, literalmente, quando ele derramou expresso sobre o seu caderno de esboços numa cafeteria do centro. Ofereceu-se para lhe comprar um novo e depois passaram 2 horas a falar de algoritmos e ambição até que o seu café com leite esfriou. Clara sentiu-se atraída por ele, não pelo seu charme, mas pela sua fome. Ele acreditava que estava destinado à grandeza e a fez acreditar também. A sua história de amor desenrolou-se como uma montagem, comida para levar a altas horas da noite no chão, ideias em post-its que cobriam as paredes, a rir até ao amanhecer porque não podiam permitir-se móveis. Quando a sua primeira aplicação se tornou viral, celebraram com cava de supermercado e um beijo que prometia um para sempre. Marina Carmo entrou em cena 1 ano depois. Era a melhor amiga de Clara da universidade, o tipo de mulher que atraía todos os olhares sem se esforçar. Marina era barulhenta, onde Clara era tranquila, atrevida, onde Clara era cautelosa. As 3 se tornaram inseparáveis. Ou isso pensou Clara. Marina se converteu na cara pública não oficial da crescente companhia de Ricardo. Conhecia toda a gente no mundo dos meios de comunicação e ajudou a conseguir o seu primeiro grande investidor. Mas lentamente a associação se desfocou. Clara notou a forma como Marina ria um pouco demais das piadas de Ricardo, a forma como a sua mão roçava o seu braço em conversas que se prolongavam. Ricardo sempre o desvalorizava. Não sejas paranoica, querida. Estava a ajudar-me, estava a ajudar-nos. E Clara queria acreditar nele. Queria acreditar que a ambição e a tentação podiam coexistir sem destruir o que haviam construído. Quando Ricardo lhe propôs casamento, fê-lo da maneira mais Ricardo possível, no terraço do seu primeiro edifício de escritórios, com um simples anel de ouro e as luzes da cidade de Lisboa a brilhar por baixo. Tu e eu, Clara, lhe havia sussurrado, construiremos um império. Fizeram-no. Em 2 anos, a companhia de Ricardo explodiu no mercado nacional. Dinheiro, luxo, atenção mediática. Tudo o que outrora haviam sonhado se tornou realidade. Mas, com o sucesso, chegou a distância. As noites no escritório se converteram em manhãs sem ele. Clara acordava com o fraco cheiro a perfume, que não era o seu, ou manchas de batom no copo errado. Mesmo assim, disse a si mesma que era estresse, esgotamento, qualquer coisa menos traição. Depois veio a gravidez. O dia que soube, correu ao seu escritório, a tremer de emoção, segurando o teste como um segredo demasiado grande para conter. Mas quando chegou, Marina já estava ali, parada demasiado perto, a rir com demasiada facilidade. Ricardo sorriu distraído e disse a Clara que falariam mais tarde. Nunca o fez. Nas semanas que se seguiram, as coisas mudaram rapidamente. A sua voz se tornou mais fria, a sua paciência mais fina. Começou a dormir no quarto de hóspedes. A noite que se foi, nem sequer olhou para trás. Só uma nota curta na bancada e um cheque o suficiente grande para fazer desaparecer a sua culpa. Agora, parada naquele reluzente salão meses depois, Clara ainda podia recordar o rapaz que derramou café nos seus esboços. Ainda podia recordar ter acreditado que eram imparáveis, mas esse rapaz havia se ido
enterrado sob fatos de designer e o perfume de Marina. Enquanto levantava a sua taça de champanhe, Clara captou Antônio a olhá-la de novo do outro lado da sala. A sua expressão não era de pena. Era outra coisa, como se soubesse que viria mais. E naquele flash de conexão, Clara se deu conta de que a história do seu casamento não havia terminado. Estava prestes a tomar uma volta mais escura. As sinais de advertência sempre haviam estado lá, deu-se conta Clara. Mentiras tranquilas e polidas disfarçadas de preocupação. Mas o amor cega até as mulheres mais inteligentes, e ela havia estado perdidamente apaixonada. Começou subtilmente. Marina passava pelo seu apartamento só para ver como estavas, trazendo garrafas de vinho que Clara não podia beber uma vez que esteve grávida. Oferecia-se para ajudar Ricardo com a sua agenda, a aliviar o fardo de Clara. A princípio, sentiu-se como amabilidade. Marina sempre havia sido a carismática, a borboleta social a quem as conexões resultavam fáceis. Mais cedo, a sua presença se tornou sufocante. Começou a atender o telefone de Ricardo quando Clara ligava. Começou a referir-se à companhia como nosso projeto. E quando Clara a confrontou, Marina só sorriu. Relaxa, querida, estás hormonal. Ricardo e eu simplesmente trabalhamos bem juntos. Devias estar agradecida de que alguém esteja a cuidar-lhe as costas. Essa frase se cravou na sua mente como uma farpa. Cuidar-lhe as costas? Para quê? De quem? Certa noite, enquanto Ricardo se preparava para outro jantar de negócios, Clara notou uma nova colônia que permanecia na sua camisa, algo almiscarado e desconhecido. Aproximou-se dele, meio a brincar, meio a tremer. Realmente estás a tentar impressionar os investidores, é? Ele não a olhou nos olhos. Só a tentar manter a companhia à tona, Clara. Nem todos podem ficar em casa a decorar. As palavras a golpearam mais forte do que qualquer bofetada. Não era só desprezo. Era despedimento. O mesmo homem que uma vez celebrou a sua criatividade, agora a via como um móvel. Os dias se converteram em semanas. Ricardo se tornou mais distante. Enquanto o rosto de Marina aparecia em toda a parte, eventos da companhia, artigos de revistas, publicações em redes sociais, cada artigo mencionava o seu nome junto ao dele, o duo de poder da Prates Inovação. Clara navegava pelos cabeçalhos pela noite, a luz azul do seu telefone a refletir-se nas suas lágrimas. Uma noite, incapaz de dormir, conduziu até o escritório de Ricardo no centro. A cidade estava em silêncio, encharcada pela chuva. Estacionou do outro lado da rua e observou como piscavam as luzes do andar superior. O seu estômago revolveu-se quando os viu. Duas silhuetas, perto, demasiado perto. Ricardo e Marina. O seu pulso ressoou nos seus ouvidos enquanto a mão de Marina deslizava pelo seu peito, a sua cabeça a inclinar-se em direção à dela. Quis gritar e rebentar e partir os muros de cristal que ocultavam a sua traição. Mas não o fez. Em vez disso, voltou a ligar o motor do carro e conduziu até ao amanhecer, entorpecida e vazia. Na manhã seguinte, Ricardo agiu como se nada tivesse acontecido. Beijou-lhe a testa antes de ir trabalhar, o seu tom mecânico. Devias descansar mais. O estresse não é bom para o bebê. A hipocrisia quase a fez rir. Quase. Ao terceiro mês, havia se tornado invisível na sua própria casa. O telefone mal tocava e, quando o fazia, era a voz de Marina do outro lado. O Ricardo está demasiado ocupado para trivialidades, Clara. Não o leves a mal. Não foi até que encontrou o envelope escondido dentro da gaveta da sua secretária que a negação se fez em pedaços. Uma série de documentos de transferência assinados, autenticados e datados.
O seu nome estava ali, garatuja em letra cursiva, a transferir a sua metade dos seus ativos partilhados só para Ricardo Prates. Só que ela nunca os havia assinado. O seu sangue gelou. A assinatura era impecável, uma imitação tão precisa que só poderia ter vindo de alguém que a havia estudado durante anos. Marina. Clara deixou cair os papéis como se queimassem. Essa noite, confrontou Ricardo. Falsificaste o meu nome, sussurrou com a voz a tremer-lhe. Levaste tudo. Ele olhou-a sem remorso. Estavas a travar-me, Clara. Receberás um acordo, aceita-o e vai-te embora. Ela ficou congelada, uma mão instintivamente sobre o seu ventre. E nesse momento, enquanto um trovão rolava fora da sua mansão de cristal, Clara soube. O homem que havia amado havia morrido muito antes dessa noite, e a mulher que deixou para trás estava prestes a renascer. Momento de interação. Depois de descobrir a falsificação e o desprezo de Ricardo, o que farias tu no lugar de Clara? Procurarias vingança legal ou simplesmente tentarias desaparecer para proteger os teus filhos? Deixa o teu comentário e diz-me a tua estratégia. A noite em que Clara descobriu que estava grávida deveria ter sido uma das mais felizes da sua vida. Em vez disso, se converteu na noite em que o seu mundo começou a colapsar. Recordou segurar o pequeno teste branco nas suas mãos, a tremer, a olhar as débeis linhas rosadas como se fossem um milagre. Durante semanas havia estado doente todas as manhãs, esgotada todas as noites. Pensou que era estresse, o preço de viver no eco da ambição do seu esposo. Mas quando apareceram essas linhas, algo floresceu no seu coração, uma faísca de esperança de que talvez, só talvez, este bebé pudesse uni-los de novo. Ela o esperou essa noite, vestida com a camisola de cor creme suave que uma vez disse que a fazia parecer lar. O jantar estava pronto, as velas a piscarem, as luzes da cidade a derramarem-se pelo janelão, a pintar o chão de ouro. Mas Ricardo não chegou a casa até a meia-noite. Tropeçou ao entrar, a sua gravata solta, o seu hálito pesado com uísque. O coração de Clara se afundou ao ver batom no seu pescoço, o tom de Marina. Reconheceu-o de imediato, um carmesim profundo que ela nunca poderia usar. Preparei o jantar, disse suavemente, a tentar estabilizar a sua voz. Ele olhou à mesa e depois agitou a mão com desdém. Já comi. Longa reunião, assim a chamamos agora? Sussurrou Clara. Ricardo congelou. O que é que disseste? Ela engoliu em seco. Eu sei, Ricardo. Eu vi-vos a ti e a Marina. Não me mintas mais. Ele apertou a mandíbula. Por um momento pensou que viu culpa a piscar nos seus olhos, mas desvaneceu-se tão rápido como chegou. Estás a imaginar coisas? Tens estado sob muito estresse. Estou grávida. As palavras flutuaram entre eles, frágeis e elétricas. Por um batimento, o silêncio encheu a divisão. Então Ricardo riu, um som seco e sem humor. Crês que isso vai arranjar alguma coisa? As lágrimas nublaram a sua visão. Pensei que poderia lembrar-te quem éramos. Ele serviu-se de uma bebida, ignorando o tremor na sua voz. Quem éramos já não existe. Tu não encaixas nesta vida, Clara. Não da forma em que a Marina o faz. Algo dentro dela se partiu. É a minha melhor amiga, engasgou. Como pudeste os dois fazer isto? Ricardo bebeu o seu uísque de um trago, o seu tom agudo e cruel. Porque ela entende o negócio. O mundo em que eu vivo, tu nunca o entendeste. Foste boa para os primeiros dias, para fingir que éramos um casal normal, mas eu avancei. O som que escapou da garganta de Clara nem sequer se sentiu humano. Estás a deitar fora a tua família por uma imagem? Ele largou o copo, a sua expressão gélida.
Terás um acordo e um lugar em Algarve. Estarás bem. Só assina o que o meu advogado te enviar. A conversa terminou ali. Não restava nada para dizer. Essa noite, Clara fez uma mala pequena. Quando passou pelo quarto da creche, o que acabava de começar a decorar, deteve-se com a mão apoiada no seu estômago. Foi então que se deu conta de que não podia ficar nem naquela casa, nem com aquele homem. Foi-se embora em silêncio, saindo para a chuva gelada. O vento uivava pelas ruas vazias, enquanto um trovão ressoava sobre ela. Não sabia para onde ia, só que precisava de continuar a caminhar. Horas depois, as suas forças cederam. A dor a golpeou como uma faca, aguda, repentina e impiedosa. Dobrou-se sobre a calçada, agarrando o estômago enquanto o mundo girava. Um par de faróis cortou a escuridão. Os travões chiararam até pararem. Um homem correu em direção a ela, a sua voz distante, urgente. Ei, ei, fica comigo, Clara. Era Antônio Rios, e enquanto a sua visão se desvanecia, o último que viu foi o seu rosto, tranquilo, decidido, antes que tudo se tornasse negro. Quando Clara abriu os olhos, o mundo era branco e silencioso. O fraco zumbido das máquinas do hospital ressoava à sua volta, e o cheiro estéril, antisséptico, encheu o seu nariz. Por um momento não recordou onde estava, só o frio peso do medo a pressionar contra o seu peito. Depois, tudo voltou. A chuva, a dor, os faróis. A sua mão disparou em direção ao seu estômago, o pânico a surgir através dela. Mas então, movimento. Um palpitar fraco e constante sob a sua palma. As lágrimas encheram os seus olhos. O bebê seguia ali? Vivo? Estás acordada, disse uma voz grave. Virou a cabeça. Antônio Rios estava de pé junto à porta, o seu fato cinzento amarrotado, a sua gravata solta e uma chávena de café na mão. A sua habitual perspicácia foi substituída por algo mais suave. Preocupação. Desmaiaste no meio da avenida. Salvaste-me, sussurrou ela. Ele encolheu os ombros ligeiramente. Só chamei a ambulância. Tu fizeste a parte difícil. A enfermeira entrou, verificando os seus sinais vitais com um sorriso. A senhora e o bebê estão estáveis, senhora Prates, mas precisa descansar. O estresse é perigoso nesta etapa. Clara anuiu debilmente. A palavra senhora Prates picou. Não tinha a certeza se ainda tinha direito a esse nome. Depois que a enfermeira se foi, Antônio se aproximou. O Ricardo sabe? Clara soltou uma risada amarga. Ao Ricardo não lhe importa. Mais do que crês. O que queres dizer? Em vez disso, meteu a mão na sua pasta e tirou uma pasta de Manila, deslizando-a sobre a sua mesa de cabeceira. Não esta noite. Primeiro precisas de recuperar, mas quando estiveres pronta, abre-a. Explicará porque não és a única a quem traiu. Antes que pudesse insistir, o médico entrou e Antônio saiu em silêncio. Dá like a este vídeo se crês que a Clara já sofreu demasiado. Essa noite, Clara permaneceu acordada a olhar o teto. O bip rítmico do monitor a embalava. Mas os seus pensamentos não estavam tranquilos. A pasta de Manila estava sem abrir ao seu lado. A sua presença pesada e misteriosa. Pensou em Ricardo, provavelmente a dormir profundamente no seu sótão, envolvido nos braços de Marina, enquanto ela jazia sozinha, rodeada de máquinas. Na manhã seguinte foi dada alta com ordens estritas de descansar. Antônio se ofereceu para levar para casa, mas ela se recusou. Não tenho, disse em voz baixa. Ele não insistiu. Em vez disso, levou-a para um pequeno apartamento mobilado que possuía perto do Parque Eduardo VII. Está vazio. Fica aqui até descobrires o teu próximo passo.
disse simplesmente: "Não posso." O seu tom se suavizou. "Tu não me deves nada. Deixa que este seja um novo começo." Durante as semanas seguintes, começou a sarar. Cozinhava refeições pequenas, passeava pelo parque e tentava recordar-se de como voltar a respirar. Antônio se registrava ocasionalmente, sempre breve, sempre educado, mas ela sentia algo reservado por trás do seu exterior tranquilo, como se soubesse mais do que dizia. Uma manhã, incapaz de resistir, finalmente abriu a pasta. Dentro havia documentos, correios eletrônicos, registros de transações e fotos. O seu sangue gelou. Ricardo havia estado a desviar fundos da empresa para uma conta offshore em nome de Marina. Pior ainda, algumas transferências levavam a sua assinatura falsificada. Se as autoridades o descobrissem, ela poderia estar implicada. As suas mãos tremeram enquanto folheava as páginas. Antônio tinha razão. A traição de Ricardo era mais profunda que o amor. Era criminal. Uma única nota jazia no fundo da pasta, com a letra cuidada de Antônio. "Quando fores suficientemente forte, lutaremos. Até então, guarda silêncio." Clara exalou trêmula, pressionando uma mão sobre o seu estômago. O bebê pontapeou suavemente, como lembrando-lhe que não estava sozinha. E nesse apartamento tranquilo, Clara fez um voto silencioso. Não só sobreviveria a isto, ela se levantaria. E quando o fizesse, cada segredo que Ricardo Prates enterrou arderia. O inverno que se seguiu foi o mais frio que Lisboa havia visto numa década. A neve cobriu as ruas em silêncio. O rugido habitual da cidade amortecido a um zumbido distante. Dentro do pequeno apartamento, Clara vivia como um fantasma, meio viva, metade à espera. Os dias se fundiam com as noites. Dormia no sofá porque a cama se sentia demasiado grande, demasiado vazia. A mesa de centro estava coberta de faturas por pagar e velhas fotos de ecografias, lembretes da vida que vinha, estivesse pronta ou não. Às vezes falava com o seu filho por nascer, sussurrando promessas através do silêncio. "Vou manter-te a salvo", murmurava, "mesmo que isso me mate." A sua barriga se tornou mais pesada e também a solidão. Cada vez que passava por um quiosque, via o rosto de Ricardo a sorrir-lhe. Prates Inovação arrecada fundos recorde. O casal de poder tecnológico, Ricardo Prates e Marina Carmo. O seu mundo brilhava enquanto o seu se desmoronava em silêncio. Antônio a visitava uma vez por semana, sempre a trazer provisões e um tranquilo reasseguro. Nunca a compadeceu, algo pelo qual estava profundamente agradecida. Uma vez lhe perguntou por que a ajudava. Ele só disse: "Digamos que Ricardo e eu partilhamos assuntos pendentes." Mas uma noite, o silêncio se quebrou. Clara acordou com batidas na porta. O seu coração deu um pulo. Era depois da meia-noite e a neve caía espessa lá fora. Pôs o roupão, abriu a porta e congelou. O seu irmão mais novo, Paulo, estava ali, a tremer, encharcado até aos ossos. "Clara, eu arruinei tudo." Ela o meteu para dentro. Estava mais magro do que se lembrava, o seu rosto pálido, os seus olhos inquietos. Cheirava a cigarros e desespero. "O que aconteceu?" perguntou ela, guiando-o ao sofá. "Pedi dinheiro emprestado", murmurou. "A gente que não devia ter feito. Clara, pensei que podia duplicá-lo, sabes? Começar algo pequeno, devolver. Mas correu mal. Disseram que se não pagar até sexta-feira, vem buscar-me." Olhou para ela aterrorizado. "Clara, eles sabem onde moras." O ar abandonou os seus pulmões. Quis gritar, chorar, mas em vez disso, obrigou-se a pensar. As palavras de Antônio ressoaram na sua mente. "Guarda silêncio." Se Ricardo soubesse disto, usá-lo-ia contra ela.
Eu trato disso, disse finalmente, embora a sua voz tremesse. No dia seguinte, ligou a Antônio. Quando chegou, contou-lhe tudo. Ele ouviu em silêncio e depois disse: farei algumas chamadas. Mas, Clara, se são quem eu penso que são, tens que sair deste apartamento. Essa noite, em poucas horas, estava no seu carro, envolta numa manta, a ver como a cidade desaparecia pela janela. Antônio conduziu para norte, até uma cabana isolada, perto da Serra da Estrela. Aqui estás mais segura, disse ele, ajudando-a a entrar. Essa noite ficou junto à janela, os flocos de neve à deriva contra o vidro. Cada vez que penso que toquei no fundo, sussurrou, fica mais fundo. Antônio se pôs atrás dela, o seu reflexo tranquilo, mas firme. Isso é porque não estás destinada a ficar no fundo. Os seus olhos se encontraram no cristal. Achas mesmo que posso recuperar disto? Ele duvidou. Não acho, eu sei. As palavras despertaram algo profundo dentro dela, uma faísca que não sentia há meses. Não sabia se lhe acreditava ainda, mas pela primeira vez queria fazê-lo. Mais tarde essa noite, enquanto o vento uivava lá fora, Clara permaneceu acordada, com a mão apoiada no seu estômago. O bebé pontapeou uma vez, forte e seguro. Era como se a própria vida lhe estivesse a lembrar que ainda estava na luta. E em algum lugar entre o som da tempestade e os batimentos do seu coração, Clara fez outro voto silencioso. Se alguma vez saísse desta escuridão, nunca deixaria que ninguém a partisse de novo. 2 meses depois, o gelo da serra derreteu, e com ele, algo dentro de Clara começou a mudar. Ainda estava frágil, mental e fisicamente, mas já não estava partida. O silêncio da cabana lhe havia dado espaço para pensar, respirar e começar a reconstruir a mulher que costumava ser. A manhã começou cedo. Antônio lhe havia deixado um pequeno caderno na mesa da cozinha com uma frase escrita dentro: volta a criar algo bonito. A princípio, não entendeu, mas um dia, enquanto caminhava pelo sótão da cabana, encontrou uma velha mesa de desenho coberta de pó. Lembrou-lhe quem era ela antes de Ricardo, antes das mentiras, antes da solidão. Assim voltou a desenhar. As linhas a princípio eram trêmulas, hesitantes, mas cedo as suas mãos se recordaram. Os designs brotaram dela como a chuva. Designs de móveis, interiores de casas, coisas que nunca havia tido a coragem de criar quando Ricardo controlava cada decisão. Perdeu-se nisso durante horas, e quando terminou, deu-se conta de que havia parado de pensar nele por completo. Antônio a visitava todos os fins de semana, trazendo provisões e conversas tranquilas. Nunca perguntou por Ricardo ou Marina, e Clara nunca mencionou o passado, a menos que lhe escapasse entre goles de chá. Em vez disso, falavam do futuro, do dela especificamente. Tu tens algo raro, disse Antônio uma tarde, observando-a desenhar. Não só desenhas espaços, curas-os. Clara sorriu debilmente. Ainda estou a aprender a curar-me a mim mesma. Estás a fazê-lo, disse ele suavemente. Ela não soube como responder. Durante semanas havia lutado contra a solidão, construindo muros imaginários ao redor do seu coração. Mas com Antônio, os muros começaram a rachar. Nunca flertou, nunca cruzou uma linha, mas às vezes, quando as suas mãos se roçavam ao passar chávenas de café, uma corrente tranquila pulsava entre eles. Então, uma tarde, tudo mudou. Clara estava sentada junto ao fogo, a desenhar ideias para o quarto do bebé. Quando o telefone de Antônio tocou, a sua expressão se obscureceu quando atendeu. Sim, disse bruscamente. Uma pausa. Onde? Desligou e se virou para ela. Alguém irrompeu no teu antigo apartamento? Clara congelou. O quê? Destroçaram o lugar.
A polícia crê que estavam à procura de algo. O seu pulso disparou. Paulo! Antônio anuiu com seriedade. Já pedi a alguém que verificasse. Ele foi-se. Desapareceu há 3 dias. O pânico apoderou-se do seu peito. Levaram-no, certo? Não sei, admitiu Antônio. Mas quem quer que esteja por trás disto sabe de ti agora. Clara agarrou a borda da mesa. Disseste que este lugar era seguro. Era, disse Antônio em voz baixa, até que alguém lhes avisou. As palavras a golpearam como um soco. Crês que o Ricardo... Não creio, interrompeu Antônio. Eu sei, está a tentar obrigar-te a sair. Essas contas que te mostrei, ele as está a usar para encobrir os fundos em falta da companhia. E se tu desapareceres permanentemente, eles te culparão. Os seus joelhos fraquejaram. Antônio a agarrou antes que caísse. Escuta-me, disse, estabilizando-a. Não estás sozinha nisto. Tenho estado a construir um caso há meses, mas preciso de provas, documentos a que só tu podes aceder. Ela o olhou a tremer. Do escritório de Ricardo? Ele anuiu. Exatamente. Pela primeira vez em meses, Clara sentiu que algo poderoso se agitava dentro dela. Não medo, mas determinação. Voltarei, sussurrou. Antônio piscou. Estás grávida, Clara. É demasiado arriscado. Pôs uma mão no ventre. Ele já me tirou tudo, o meu lar, o meu nome, a minha paz. Não permitirei que leve também o meu futuro. Antônio olhou-a fixamente, vendo não a mulher frágil que havia resgatado, mas sim a guerreira na qual se estava a converter. Então faloemos juntos, disse finalmente. Lá fora, o vento uivou de novo, mas desta vez não soou a desespero, soou a mudança. E enquanto a luz do fogo piscava no seu rosto decidido, Clara soube que isto já não se tratava de sobreviver. Se tratava de reclamar a sua vida. 3 dias depois, Clara Benites parou em frente à torre de cristal que uma vez levou o nome do seu esposo, Prates Inovação. A superfície espelhada refletia o horizonte da cidade e debilmente o rosto da mulher que costumava ser. Frágil, esperançosa, dependente. Essa versão dela havia-se ido. O que estava ali agora era alguém novo, mais tranquilo, mais frio, esculpido pela traição e pelo fogo. Usava um simples casaco negro que ocultava a sua crescente barriga, o seu cabelo apanhado num coque elegante. Antônio a havia avisado de novo essa manhã, a sua voz baixa, mas firme. Se algo te parecer mal, tu vais-te embora. Não terei outra oportunidade, havia respondido ela. Ele suspirou depois. Mantenha o teu telefone ligado, estarei a 2 quadras de distância. Agora, enquanto entrava no vestíbulo, cada som se sentia mais nítido. O clique dos seus saltos, o zumbido do elevador, os cumprimentos educados da recepcionista que já não a reconhecia. Isso costumava doer. Agora se sentia como uma armadura. O plano era simples, mas arriscado. Antônio havia rastreado a localização dos arquivos encriptados até ao servidor do escritório privado de Ricardo. Esses arquivos continham tudo: prova das contas offshore, as assinaturas falsificadas, as empresas fantasma, em nome de Marina. Se pudesse copiá-los, Antônio poderia expor Ricardo publicamente e limpar o seu nome. As portas do elevador se abriram no andar superior. A vista lhe roubou o fôlego. O espaço não havia mudado. Soalhos de mármore polido, paredes de cristal com vista para Lisboa e o fraco aroma da sua colônia que ainda a perseguia. O seu pulso acelerou. Quase podia vê-lo a passear com o telefone agarrado à orelha, a ladrar ordens, mas Ricardo não estava aqui. Ainda não. Ela se deslizou para dentro do seu escritório, movendo-se rapidamente.
A secretária brilhava, impecável, exceto por uma foto emoldurada dele e de Marina a sorrir para uma capa de revista. O casal de poder do ano. O seu estômago revolveu-se. Concentra-te, sussurrou a si mesma. Encontrou o cofre atrás de um painel da estante, justo onde Antônio havia dito que estaria. Escreveu o código que ele lhe havia dado, com as mãos a tremerem. Um suave clique. Dentro havia pilhas de arquivos e um disco rígido. Agarrou ambos, deslizando-os para dentro da sua mala. Então, passos! Clara congelou. A porta se abriu e a voz de Ricardo encheu o ar. Crer ter ouvido saltos. Ela conteve o fôlego. Lentamente, virou-se. Parecia quase exatamente igual, impecavelmente vestido. Relógio caro a brilhar, mas os seus olhos eram mais agudos, mais frios. Clara, disse surpreendido, mas divertido. Pareces diferente. A gravidez faz isso, disse ela categoricamente. Ele se aproximou, sorrindo com suficiência. Não devias estar aqui. Eu poderia dizer o mesmo de ti, respondeu ela. O seu olhar pousou no seu ventre e depois voltou ao seu rosto. Então é verdade. Ficaste com ele. Eles, gêmeos. Por um momento, algo piscou nos seus olhos. Choque, talvez até medo, mas desvaneceu-se. Parabéns. Tenho a certeza de que serão acessórios encantadores para a tua próxima aparição de caridade, supondo que possas pagar uma. Ela apertou a mandíbula. Falsificaste o meu nome, Ricardo. Roubaste tudo. Ele riu. Sempre foste demasiado sentimental para os negócios. A mão de Clara se moveu em direção à sua mala, mas os seus olhos captaram o movimento. O que é isso? Antes que pudesse responder, a porta se abriu de repente. Marina entrou. O seu sorriso desvaneceu-se quando viu Clara. Meu Deus! Respirou. Realmente vieste? A tensão adensou-se. Ricardo olhou para Marina e depois para Clara. Pensaste que podia ser mais esperta do que eu, troçou. Sempre foste demasiado emocional para este mundo, Clara. O seu coração martelou com força. Não, disse em voz baixa. Simplesmente finalmente aprendi como funciona o teu. Então, antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, ela pressionou o botão oculto no seu telefone. O sinal de Antônio. Lá fora, os alarmes de segurança soaram de repente. O sorriso de Ricardo se desvaneceu. Clara se virou para a janela, a sua voz firme. Querias poder, Ricardo? Estás prestes a ver como o poder real se parece. E enquanto as sirenes ressoavam através do arranha-céus, Clara passou por ele, deixando para trás o homem que uma vez possuiu o seu coração, e levando consigo a evidência que destruiria o seu império. O momento em que Clara entrou no elevador. O guincho do alarme encheu o ar. Luzes vermelhas piscaram pelo corredor como faróis de aviso. Ela agarrou a mala ao peito, cada batimento a ressoar nos seus ouvidos. A pendrive estava dentro. Uma pequena peça de plástico que continha a verdade suficientemente poderosa como para arruinar Ricardo Prates para sempre. As portas do elevador se fecharam, mas antes que pudessem selar-se, uma mão se esmagou entre elas. A de Ricardo. Ele empurrou as portas, os olhos a arder de fúria. Não vais a lado nenhum. Clara recuou, o espaço confinado subitamente a sufocá-la. Tu procuraste isto, Ricardo. Roubaste a tua própria companhia a mim. Ele troçou. Crês que alguém te vai acreditar? Uma mulher que abandonou o seu esposo e fugiu grávida com a ajuda de outro homem? Tu és uma história, Clara, uma tragédia que os Medea devorarão. Os seus dedos se apertaram à volta do telefone de emergência no elevador. Talvez, mas até as histórias se podem virar contra os seus vilões. Ricardo se atirou. Ela se agachou, golpeando o seu cotovelo contra as suas costelas. O movimento lhe produziu uma dor lancinante no flanco, o seu corpo a lembrar-lhe
que estava grávida de 7 meses. Ainda assim, a adrenalina a empurrou para a frente. Pressionou o botão do vestíbulo e o comando de fecho até que as portas deslizaram. Justo quando o punho de Ricardo golpeou o metal, o elevador começou o seu descenso. A respiração de Clara era rápida, superficial. Podia sentir os gêmeos a moverem-se dentro dela, a responder ao seu pânico. "Está bem", sussurrou, pressionando a sua mão contra o seu ventre. "A mamã te tem." Quando as portas se abriram no vestíbulo, o caos rebentou. Os guardas de segurança correram junto a ela em direção aos andares superiores, os rádios a ressoarem. Ela se deslizou entre a multidão e saiu para o ar frio da noite. A cidade a golpeou como um choque, táxis a buzinar, luzes a piscarem, neve a rodopiar sob os faróis. Do outro lado da rua, o sedã negro de Antônio estava em ralente. Ele saiu assim que a viu. "Tens?" Ela anuiu agarrando a mala. "Tudo?" "Mas ele sabe." A mandíbula de Antônio se apertou. "Então não temos muito tempo." Eles aceleraram pela cidade, o horizonte a brilhar atrás deles. Durante um longo trecho, nenhum falou. A tensão se manteve pesada, quebrada só pelo som dos limpa-parabrisas a cortar a neve. Finalmente, Clara disse: "Tentou apanhar-me de novo. Disse que ninguém me acreditaria." O aperto de Antônio no volante se apertou. "Ele tem razão numa coisa. A imprensa irá distorcer, mas uma vez que eu filtre estes documentos para a CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não importará que história conte. Os factos falam mais alto." Ela se virou para ele. "Tu tens estado a planear isto há muito tempo, não tens?" Antônio exalou, ainda com os olhos na estrada. "Ricardo arruinou mais vidas do que a tua. Usou o meu nome para assegurar investimentos falsos há anos. Perdi tudo. A minha firma, a minha reputação. Tenho estado a reunir provas desde então." Ela olhou para ele atônita. "Podias ter me deixado de fora disto?" "Não podia", disse ele em voz baixa. "Porque tu és a chave. Tu és a única cujo nome ainda se vincula ao fundo fiduciário que ele usou. Sem ti, o caso morre." Pela primeira vez viu o peso que Antônio carregava, a culpa, a determinação. E por baixo, algo mais. Quando chegaram à ponte, luzes azuis piscaram atrás deles. "Polícia, maldita seja!" murmurou Antônio, entrando numa rua lateral. "Não são polícias de verdade", disse depois de um olhar no espelho. "Homens de Ricardo!" O pulso de Clara disparou. "O que fazemos?" Ele lhe entregou uma segunda pendrive. "Isso tem uma cópia. Se acontecer alguma coisa, tu pegas e corres." "Eu não te vou deixar", disse ela com ferocidade. Clara, antes que pudesse terminar, um SUV negro chiou até parar atrás deles. Homens saltaram a gritar. Antônio pisou no acelerador. Os pneus chiararam na estrada gelada. O carro derrapou, os faróis a cortarem a escuridão. "Agarra-te!" gritou. O SUV chocou contra o seu para-choques. Clara gritou, agarrando o estômago enquanto o carro girava em direção ao parapeito. O vidro estilhaçou-se. O metal torceu-se. Então, o impacto. Tudo se tornou branco. Subscreve agora: "Não percas o final épico de A Batalha de Clara pela Verdade." Crês que o Antônio sobreviverá ao acidente e à perseguição? Quando o mundo regressou, as sirenes uivavam na distância. Clara piscou, atordoada, a sua visão turva. Antônio estava desmoronado sobre o volante, inconsciente, mas a respirar. A neve caía à deriva através da janela partida. E enquanto Clara saía dos escombros, agarrando a pendrive ao peito, uma verdade ardia na sua mente. Já não estava a fugir. A luta acabava de começar.
O choque devia tê-la matado. Isso é o que o médico disse mais tarde. Mas, quando Clara abriu os olhos ao branco estéril de uma divisão de hospital, estava viva, magoadas, doridas, com pontos de sutura, mas viva. O primeiro som que escutou foi o bip rítmico de um monitor cardíaco. O segundo foi um débil e constante batimento que ressoava através de um monitor fetal ao seu lado. Os bebés ainda estavam vivos. As lágrimas nublaram a sua visão enquanto levava a mão ao estômago. Tu agarraste-te, sussurrou. Agarraste-te por mim? A enfermeira apareceu, verificando seus sinais vitais com um sorriso caloroso. A senhora e o bebê estão estáveis, senhorita Benítez. Esteve perto. O homem que estava consigo está em cirurgia, mas estável. Clara fechou os olhos. O alívio a inundou. Antônio. Graças a Deus. A enfermeira duvidou. Tem estado a perguntar pela senhora, mesmo antes de o sedarem. Disse que lhe dissesse para não perder aquela mala que tinha. A mala. O olhar de Clara se dirigiu ao canto da divisão. Ali estava, a descansar numa cadeira, raspada, mas intacta. Dentro estava a pendrive, a evidência, a alavanca, a arma. Havia arriscado a sua vida por ela. Agora era o seu único caminho a seguir. Horas depois, enquanto o hospital dormia, abriu o seu telefone. As notificações explodiram no ecrã. Notícias de última hora, escândalo financeiro, rumores de investigação. Alguém havia filtrado arquivos preliminares da Prates Inovação para os mídia. Fotos de Ricardo e Marina piscaram por toda a parte. Cabeçalhos a gritar acusações de fraude. O casal de poder tecnológico em A Rocha, referência ao arranha-céus, ficou a olhar com incredulidade. Antônio deve ter carregado os dados antes do acidente. Mesmo meio morto, havia mantido a sua promessa. Mas a vitória não se sentia doce. Ainda não. Pela manhã, os repórteres se reuniram em frente ao hospital, famintos por citações, por escândalo. Clara pediu para ter alta antes do tempo, a precisar de ar, espaço e controlo. Teve alta contra o conselho médico e foi diretamente para a divisão de Antônio. Parecia pálido, com um penso sobre a testa, o braço numa tipóia. Quando a viu, sorriu debilmente. Tu pareces terrível. Ela riu apesar do nó na garganta. Tu também não estás propriamente radiante. Ele assinalou o televisor montado na parede. Os apresentadores de notícias dissecavam a queda da Prates Inovação. É só o começo, disse Antônio. A CMVM está a chegar. A junta diretiva está a entrar em pânico. Ele está a perder tudo. Clara olhou para o ecrã. O sorriso outrora perfeito de Ricardo, agora substituído por imagens dele, a afastar microfones. Marina a rastejar atrás com óculos de sol que ocultavam o seu rosto. Devia sentir-me feliz, sussurrou. Mas tudo o que sinto é vazio. É normal, disse Antônio suavemente. Quando perdes algo que construíste, mesmo que estivesse envenenado, ainda deixa uma cicatriz. Ela se virou para ele. Tu sabias que isto aconteceria? Estiveste a planeá-lo durante anos. Ele não o negou. Simplesmente não esperava que fosses tu quem o terminaria. O silêncio se estendeu entre eles, espesso com gratidão tácita e algo mais profundo que nenhum se atrevia a nomear. Então Antônio meteu a mão na gaveta ao lado da sua cama e lhe entregou um documento dobrado. Redigi isto há meses. É um acordo de fundo fiduciário. Para os teus filhos, quando nascerem, herdarão a minha participação na empresa uma vez que seja liquidada. Ela conteve o fôlego. Antônio, não. Não é caridade, disse ele com firmeza. É justiça. Deixa que algo bom saia de toda esta ruína. A garganta de Clara se apertou. Ela pegou na sua mão.
a sua voz a tremer. Salvaste-me 2 vezes, uma na rua e outra de mim mesma. Ele sorriu debilmente. Então promete-me uma coisa, não pares de lutar. Tu és mais forte do que crês, Clara. Lá fora, a cidade estava a acordar no caos. Repórteres a gritar, investidores a fugir, cabeçalhos a desvendar uma dinastia. Dentro daquela tranquila divisão de hospital, Clara tomou a sua decisão. Já não era só uma vítima ou uma viúva à espera. Era uma mãe, uma sobrevivente e uma mulher renascida. E enquanto olhava pela janela em direção à luz da manhã, Clara sussurrou as palavras que marcaram o começo da sua nova vida. Desta vez, luto por mim. Quando Clara esteve suficientemente forte como para sair do hospital, Lisboa havia se voltado contra Ricardo Prates. O seu império, uma vez um monumento de cristal e arrogância, agora se estava a desmoronar sob o peso do escrutínio público. Os cabeçalhos a seguiam por toda a parte. Prates Inovação sob investigação. O casal de poder tecnológico desaparece em meio a acusações de fraude. Ex-esposa no centro do escândalo. Ela os ignorou a todos. Tinha algo muito mais importante em que se concentrar. Antônio havia tido alta uns dias antes, insistindo em que estava bem. Reuniram-se num tranquilo café do centro, um dos poucos lugares onde as câmaras não podiam chegar. Parecia cansado, mas vivo, o seu braço ainda numa tipóia. Pareces mais forte, disse ele enquanto ela se sentava. Sinto-me mais forte, respondeu Clara, a sua voz mais firme do que havia estado em meses. Os bebés devem nascer em 6 semanas. Ele sorriu debilmente. E a mulher que se supunha que ia ser arruinada é agora a que tem todas as cartas. Clara mexeu o seu chá. Os seus olhos se desviaram para a janela onde a neve ainda ladeava as ruas. Não quero vingança, Antônio. Quero um fecho. Por eles. Por mim. Terás, disse ele deslizando uma pasta sobre a mesa. Dentro havia documentos judiciais, uma intimação, uma declaração sob juramento e um aviso formal da CMVM. Ricardo e Marina haviam sido ordenados a comparecer perante o tribunal no próximo mês. Fraude, desfalque, evasão fiscal. Tudo estava a vir à luz. Clara exalou uma mistura de alívio e incredulidade no seu peito. De verdade o fizeste. Fizemo-lo, pensou ela, embora não o dissesse em voz alta. Essa noite, de volta ao seu apartamento, encontrou-se a navegar por fotos antigas, as que não havia podido apagar. Ela e Ricardo a sorrir no dia do seu casamento. Marina a atirar-lhes confetes. O seu riso brilhante e falso. A sua mão se dirigiu ao seu estômago. Nunca conhecereis essa versão de mim. Sussurrou aos seus filhos por nascer. Isso é uma coisa boa. Havia começado a ver uma terapeuta por insistência de Antônio. A doutora Soares, uma mulher tranquila, com cabelo prateado e olhos amáveis, tinha uma maneira de atravessar as defesas de Clara. Não estás a reconstruir, lhe disse a Clara durante uma sessão. Estás a converter-te. Essas palavras ficaram com ela. Clara começou a aceitar pequenos projetos freelance de novo, design para hotéis boutique, remodelações de sótãos. A sua reputação, embora contaminada pela associação com Ricardo, lentamente começou a recuperar. Os clientes admiravam a sua resiliência, a sua dignidade tranquila. Um até lhe disse: sobreviveste ao que a maioria da gente não recuperaria. Isso é um poder que o dinheiro não pode comprar. Ainda assim, havia noites nas quais o medo regressava. Flashes de faróis, a recordação do cristal a partir, o eco da voz de Ricardo a chamá-la de sentimental. Mas cada vez que fraquejava, a voz firme de Antônio se reproduzia na sua mente.
Tu és mais forte do que crês. Então, uma tarde, justo quando se estava a acomodar com uma chávena de chá, o seu telefone vibrou. Número desconhecido. Quase o ignorou, mas algo a fez atender. Clara Benites? Perguntou a voz de um homem. Sou o inspetor Matos, crimes financeiros da Polícia Judiciária. Pensamos que gostaria de saber. Ricardo Prates foi detido no aeroporto de Barajas esta noite. Tentou fugir do país. Ela conteve o hálito. Está sob custódia? Sim, senhora. Temos ele e Marina Carmo. Não vão safar-se desta. Ela lhe agradeceu e desligou, com as mãos a tremerem. O silêncio na divisão sentiu-se diferente agora, mais leve, mais livre. Não chorou, não sorriu. Simplesmente fechou os olhos e sussurrou. Finalmente. Mais tarde essa noite visitou Antônio. Estava sentado junto à lareira a ler. Quando levantou o olhar, ela disse em voz baixa: apanharam-no. Durante um longo momento, nenhum falou. Então, Antônio lhe estendeu a mão. Acabou, Clara. Ela negou com a cabeça. Não, acaba de começar. Porque agora que o homem que a destruiu estava acorrentado, ela finalmente podia construir algo que fosse seu. Uma vida definida, não pela dor, mas pelo propósito. O dia que nasceram os seus gêmeos, o céu sobre Lisboa estava riscado de ouro. O tipo de amanhecer que se sente como uma promessa. A divisão do hospital estava tranquila, exceto pelo suave zumbido das máquinas e o som de 2 choros de recém-nascidos, frágeis, mas ferozes. Clara Benites havia imaginado este momento 1000 vezes, mas nunca assim. Sem a mão de um esposo para segurar. Sem fotos sorridentes para as revistas. Só ela, as 2 vidas que havia lutado para proteger. E a tranquila certeza de que tudo o que havia suportado havia levado a isto. A enfermeira colocou os bebés nos seus braços. Um dos meninos tinha os seus olhos escuros, o outro, a sua boca tranquila. Noé e Liam, sussurrou, as lágrimas a rolarem pelas suas faces. Bem-vindos à casa. Antônio estava junto à porta, pálido, mas a sorrir, um ramo de lírios na sua boa mão. São perfeitos, disse suavemente. Clara olhou para ele exausta, mas radiante. Mantiveste-me viva para isto, disse. Ele sorriu debilmente. Não, mantiveste-te viva a ti mesma. Simplesmente recusei-me a deixar que desistisses. Pela primeira vez em meses riu, um som completo e desprotegido que encheu a divisão. À medida que os dias passavam, a tempestade mediática lá fora só crescia. As detenções de Ricardo e Marina dominavam todos os cabeçalhos. As imagens os mostravam a ser escoltados ao Tribunal Federal. Os seus casacos de designer já não eram uma armadura, mas sim evidência de arrogância. O Império Prates desmorona. Contas offshore secretas expostas. O nome de Clara também apareceu, não como a vítima, mas como a denunciante. A mulher que havia deitado abaixo o seu próprio traidor. Antônio queria que se escondesse, mas Clara se recusou. Não vou desaparecer, disse. Se eu ficar calada, eles ainda ganham. Assim, enfrentou o mundo, com cuidado. Amanhã da sua alta sentou-se para uma entrevista exclusiva, uma conversa tranquila e elegante que se emitiu na televisão nacional. Eu não destruí ninguém, lhe disse ao entrevistador com voz firme. Eu expus a verdade. As pessoas que construíram as suas vidas sobre mentiras se destruíram a si mesmas. O clipe se tornou viral. Mulheres de todo o país inundaram as suas redes sociais com mensagens, admiração, gratidão, solidariedade. Lembraste-me que nunca devo ficar calada. Deste-me esperança. Mas enquanto o mundo a aclamava como um símbolo de força, em privado, Clara só estava a tentar descobrir a maternidade. As noites se esbateram em dias. Os gêmeos choravam por turnos.
os seus pequenos pulmões a lembrarem-lhe o quão frágeis podiam ser os novos começos. Mal dormia, a sobreviver com cafeína e instinto. Ainda assim, quando olhava para eles, quando via os seus olhos, a sua confiança sem filtros, sabia que o voltaria a fazer tudo. Antônio a visitava a miúde, sempre a trazer pequenas comodidades, fraldas, fórmula para bebés, silêncio. Uma noite, entrou e a encontrou a dormir no sofá, um bebé em cada braço. O televisor soava suavemente no fundo. Um apresentador de notícias discutia a investigação em curso. Ele a observou durante um longo momento, algo tácito a piscar nos seus olhos. Depois ajustou silenciosamente uma manta sobre os seus ombros e apagou o televisor. Semanas depois, quando a primavera começou a descongelar a cidade, Clara recebeu uma carta do tribunal. Ricardo havia se declarado culpado de fraude e conspiração. Marina havia se voltado contra ele, chegando a um acordo em troca de testemunho. Ricardo enfrentava 15 anos. Clara olhou a carta durante muito tempo, o seu coração quieto e tranquilo. A justiça não se sentia triunfante, sentia-se pacífica. Essa noite se parou junto à janela do quarto do bebé, a ver como vão as luzes da cidade. Os bebés dormiam profundamente, a sua suave respiração era o único ritmo que precisava. Sussurrou-lhes: "Nascestes da pior dor da minha vida, mas sois o melhor que me aconteceu." Depois o seu telefone tocou. Uma mensagem de Antônio. "Vemo-nos amanhã. Há algo que tens que ver." E enquanto Clara olhava para os seus filhos a dormir, não sabia que o que a esperava no dia seguinte não era outra batalha. Era a verdade que mudaria tudo o que acreditava saber sobre Antônio Rios. Na manhã seguinte, a cidade estava limpa por uma fina chuvisco, do tipo que desfocava os reflexos e fazia com que até as ruas mais feias parecessem poéticas. Clara agasalhou os gêmeos, beijou as suas testas e os deixou com a ama. O seu estômago revolveu-se com curiosidade e algo mais escuro enquanto conduzia por Lisboa até a morada que Antônio lhe havia enviado por mensagem de texto. Não era o seu escritório habitual. Era um velho armazém perto do rio Tejo, tranquilo e semi-abandonado. Estacionou com o coração a palpitar e entrou. Antônio já estava ali, de pé, junto a uma mesa abarrotada de arquivos, discos rígidos e envelopes selados. Parecia diferente, mais velho de alguma maneira, o peso de demasiados segredos visível nas sombras debaixo dos seus olhos. "Disseste que tinhas algo para me mostrar", disse ela com cautela. Ele anuiu e deslizou uma pasta em direção a ela. Tudo o que queria saber sobre a companhia de Ricardo é só parte da história. Clara franziu a testa, abrindo a pasta. Dentro havia documentos que não reconheceu. Transferências bancárias, arquivos corporativos, uma lista de acionistas. No topo havia um nome que lhe gelou o sangue. Rios Capital Holdings. O seu olhar se dirigiu a ele. "Essa é a tua firma." "Era", disse Antônio em voz baixa. Antes que o Ricardo Mar roubasse, começou a passear, a confissão a derramar-se como uma inundação que já não podia conter. Há anos antes que ela conhecesse Ricardo, Antônio havia sido o seu mentor. Juntos haviam construído a base da Prates Inovação. Antônio como investidor, Ricardo como visionário. Mas a ganância havia criado raízes cedo. Ricardo falsificou assinaturas, manipulou contratos e forçou Antônio a sair, levando tudo. "Perdi tudo", disse Antônio. "A minha companhia, a minha reputação, a minha família." Foi então que começou a escavar. Pensei que expô-lo traria um fecho, mas depois encontrei algo pior. Tirou outro envelope da pilha, mais grosso desta vez, selado com uma etiqueta de evidência. "Isto
Isto é o que ele realmente estava a proteger. Dentro havia fotos, imagens granuladas a preto e branco de manifestos de envio, contas offshore e jatos privados vinculados a uma companhia chamada Novatec. Cada documento levava a mesma assinatura, Ricardo Prates. A voz de Clara tremeu. O que é isto? Lavagem de dinheiro, respondeu Antônio. E não só dinheiro, dados, investigação biométrica, tecnologia de vigilância vendida no estrangeiro. Não estava só a roubar os investidores, estava a vender identidades de pessoas. Os seus joelhos fraquejaram. Estás a dizer que é parte de algo maior? Antônio anuiu. E a gente com que trabalhava ainda estão lá fora. Ricardo ir para a prisão não os detém. Em todo o caso, te converte num alvo. As palavras a golpearam como um raio. Um alvo? Ele olhou-a nos olhos. Esses gêmeos são os últimos herdeiros legais da sua fortuna. O fundo fiduciário que estabeleceu antes de tudo isto, agora vale centenas de milhões. Se te acontecer alguma coisa, a custódia e o controlo poderiam ir para o seu próximo parente. O sangue de Clara gelou. Marina, ela nunca... Ela faloia, interrompeu Antônio. Está desesperada e não está sozinha. Um repentino baque ressoou lá fora, o som de uma porta a fechar-se com um estrondo. Os olhos de Antônio se dirigiram à janela. Acabou-se-nos o tempo. Antes que Clara pudesse falar, as luzes do armazém piscaram. Passos, múltiplos. Antônio agarrou os arquivos e meteu-os numa mala de lona. Sai pela parte de trás agora. Antônio, o que é que fazes? Compro-te 1 minuto, disse, já a mover-se em direção à entrada principal. Leva os bebés para um lugar seguro. Não vás para casa. A urgência na sua voz enviou adrenalina através dela. Clara agarrou a mala e correu em direção à porta traseira, o eco de botas e gritos a aproximar-se atrás dela. Justo quando se deslizou para o beco encharcado pela chuva, um tiro rompeu o ar. Ela congelou com o coração paralisado, o mundo a girar à sua volta. «Antônio!» gritou, virando-se em direção ao armazém. Não houve resposta. Só o eco dos passos a retirarem-se e a chuva a engolir o som. E enquanto Clara fugia em direção à tempestade agarrando a mala ao peito, deu-se conta de que isto não havia terminado. O império de Ricardo havia caído, mas a sua sombra seguia viva, e ela estava agora no ponto de mira. A chuva não havia cessado em 2 dias, caía em lençóis implacáveis que desfocavam o mundo em cinzento, limpando a cidade, mas deixando o coração de Clara pesado de pavor. Não havia dormido desde o armazém. Antônio havia se ido, desvanecido depois daquele tiro, e cada hora, sem notícias, se sentia como uma ferida que se negava a fechar. Ela havia se escondido com os gêmeos numa pequena casa de segurança que Antônio havia mencionado uma vez, um apartamento não listado em cima de uma padaria fechada num bairro tranquilo de Lisboa. O ar cheirava debilmente a farinha e pó, e o som dos comboios que passavam na distância lhe dava o ruído justo para abafar o medo. O seu telefone jazia em silêncio sobre a mesa ao seu lado. Cada vez que vibrava, sobressaltava-se, aterrorizada de que fosse a polícia, ou pior ainda, alguém que fingia ser. O único que evitava que se partisse por completo eram os gêmeos. Noé e Liam, de só umas semanas, dormiam ao seu lado numa cama improvisada, feita de uma velha cesta de lavandaria e mantas suaves. Vê-los respirar lhe dava força. «Vou manter-vos a salvo», sussurrou, mesmo quando não tinha a certeza de poder fazê-lo. Essa tarde, abriu a mala de lona que Antônio lhe havia entregado antes que tudo fosse para o inferno. Dentro estavam as mesmas pastas e discos rígidos, mas agora notou algo novo. Uma pequena pendrive negra colada ao forro interior,
rotulada simplesmente como Evidência Rios, confidencial. Com as mãos a tremerem, ligou-a ao seu laptop. Apareceu uma pasta. Dentro havia vídeos, arquivos encriptados e um documento intitulado Sócios Novatec. Clicou e congelou. Havia nomes, dezenas deles, políticos, investidores, até um juiz federal. Todos vinculados a contas offshore sob a antiga companhia de Ricardo. E no topo da lista havia um familiar, Marina Carmo. Um arrepio lhe percorreu a coluna vertebral. Marina não só a havia traído pessoalmente, como havia sido parte da rede criminal de Ricardo o tempo todo. A amante, a co-conspiradora, a sobrevivente. O sangue de Clara ferveu. Quis gritar, contar ao mundo, mas um som a deteve. Passos, lentos, deliberados, a subir pela escada traseira. O seu coração se esmagou contra as suas costelas, agarrou o seu telefone e sussurrou: silêncio aos bebés. A porta se abriu. Clara! Chamou uma voz suave. Sou eu, Antônio. Correu em direção a ele antes que pudesse deter-se. Parecia pálido, esgotado, o seu braço esquerdo ligadura. Havia sangue seco na sua camisa, mas os seus olhos seguiam sendo agudos. Estás vivo, respirou ela. Mal, disse ele fechando a porta atrás de ele. Sabiam que estávamos lá. Alguém lhes avisou. Quem? Ele duvidou. Depois tirou um papel dobrado da sua blazer. Era uma foto. Granulada, mas suficientemente clara como para se fazer ofegar. Marina, a sair de um carro, dando a mão a um homem que Clara não reconheceu. Quem é ele? Perguntou. Leonid Voss, disse Antônio. Investidor russo, um dos sócios originais da Novatec. Está em Lisboa agora a limpar o que resta do desastre de Ricardo, e Marina está a trabalhar para ele. Clara olhou a foto, a verdade cortando-a como um cristal. Assim que isto não acabou. Nem de perto, disse Antônio com gravidade. Vós quer essa memória que tu tens, aqui o vincula à rede. Se a conseguir, tudo isto desaparece. E nós também. Ela engoliu em seco. Então nos asseguraremos de que nunca desapareça. Antônio a olhou surpreendido. Clara, esta já não é a tua luta. Tu tens os gêmeos. É exatamente a minha luta, interrompeu ela. Ele destroçou a minha vida, Antônio. Marina o ajudou. E agora vem buscar os meus filhos. Crês que vou fugir de novo? Ele a estudou durante um longo momento e depois anuiu lentamente. De acordo. Então lutaremos inteligentemente. Como? Filtraremos tudo. Não a imprensa, a todo o mundo. Milhares de correios eletrônicos, arquivos encriptados, plataformas sociais. Afogá-los-emos, na verdade, antes que possam silenciar-nos. Clara se encontrou com os seus olhos, o seu medo a arder em determinação. Então acabemos com isto? Lá fora, o trovão ressoou sobre a cidade como uma advertência. E enquanto Antônio começava a ligar os discos rígidos, Clara ficou ao seu lado. Já não era a mulher que havia sido abandonada, mas sim, a que estava prestes a deitar abaixo um império. O ponto de viragem, a cidade não dormiu essa noite, e Clara também não. O pequeno apartamento brilhava com a luz pálida dos ecrãs de computador, o zumbido dos ventiladores a encher o silêncio. Antônio sentou-se à mesa a teclar furiosamente, enquanto Clara passeava atrás dele, a mala de lona com a evidência vazia no chão. Documentos, pendrives, fotografias, tudo organizado em pilhas nítidas e condenatórias. Isto é tudo, disse Antônio em voz baixa. Uma vez que pulses enviar, não haverá volta atrás. Seremos alvos não só de vós, mas de todos os que ele possui. Clara se pôs ao seu lado, com os braços cruzados. Temos sido alvos desde o momento em que Ricardo entrou na minha vida. Terminei com esconder-me. Ele a olhou. Esta mulher que havia sobrevivido à traição, à perda e à morte próxima.
e por um momento viu algo inquebrável nos seus olhos. Então queimemo-lo tudo, disse. Pressionou Enter. Os arquivos começaram a subir. Milhares de documentos, correios eletrônicos e contratos copiados através de servidores encriptados, partilhados através de redes de denunciantes e enviados aos principais meios de comunicação. A barra de progresso se encheu lentamente, pixel a pixel, a contagem decrescente tranquila para a guerra. Ao amanhecer, o mundo começou a acordar no caos. Os telefones vibraram, os repórteres gritaram, os ecrãs se encheram de cabeçalhos que se espalharam mais rápido do que um incêndio florestal. Rede de corrupção global, exposta, líderes políticos e corporativos sob investigação. E depois, escândalo Novatek, a viúva que deitou abaixo o império. Clara observou da janela como a cidade explodia. O seu nome foi tendência online, o seu rosto salpicado em todas as redes. O mesmo mundo que uma vez a compadeceu, agora a olhava com assombro. A mulher que havia exposto o império na sombra de milhares de milhões de euros. Antônio ligou o televisor. A voz do apresentador tremia de incredulidade enquanto se numeravam os nomes: Ricardo Prates, Marina Carmo, Leonide Voss e dezenas de outros. Clara exalou com as mãos a tremerem. Está fora, Antônio anuiu. Está fora e não se pode desfazer. Por um momento breve e frágil, sentiu-se livre. Então tocou o telefone. Ela o pegou à espera de um repórter, mas congelou quando escutou a voz do outro lado. Baixa, controlada, gélida. Clara Benites, disse Marina. O aperto de Clara se apertou. Devias estar na prisão. Uma pequena risada crepitou através da linha. Achas mesmo que isto termina com uns poucos correios eletrônicos e cabeçalhos? Não tens ideia de a quem acabas de expor. Então ilumina-me. O tom de Marina se tornou agudo. Crês que és uma heroína? Tu és um peão. Voss não perdoa. Não só o arruinaste gente com um poder que não podes imaginar. Crês que tu e o teu pequeno advogado podem esconder esses bebés para sempre? O choque devia tê-la matado. Isso é o que o médico disse mais tarde. Mas quando Clara abriu os olhos ao branco estéril de uma divisão de hospital, estava viva, magoadas, doridas, com pontos de sutura, mas viva. Os gêmeos ainda estavam vivos. Tu agarraste-te, sussurrou. Agarraste-te por mim. A enfermeira apareceu revisando os seus sinais vitais. A senhora e os bebés estão estáveis, senhora Prates, mas precisa descansar. O homem que estava consigo está em cirurgia, mas estável. Clara fechou os olhos. O alívio a inundou. Antônio. Graças a Deus. A enfermeira duvidou. Tem estado a perguntar pela senhora, mesmo antes de o sedarem. Disse que lhe dissesse para não perder aquela mala que tinha. A mala, a pendrive, a evidência. Horas depois, as notícias de última hora, escândalo financeiro, rumores de investigação. Antônio deve ter subido os dados antes do acidente. Mesmo meio morto, havia mantido a sua promessa. Por fim, foi dada alta e foi diretamente para a divisão de Antônio. Tu pareces terrível. Tu também não estás propriamente radiante. Ele assinalou o televisor montado na parede. Os apresentadores de notícias dissecavam a queda da Prates Inovação. É só o começo, disse Antônio. A CMVM está a chegar. Ele está-me a perder tudo. Clara se virou para ele. Devia sentir-me feliz, mas tudo o que sinto é vazio. É normal, disse Antônio suavemente. Quando perdes algo que construíste, mesmo que estivesse envenenado, ainda deixa uma cicatriz. Ela se virou para ele. Tu sabias que isto aconteceria. Estiveste a planeá-lo durante anos.
Não esperava que fosses tu quem o terminaria. Antônio lhe entregou um documento dobrado. Redigi isto há meses. É um acordo de fundo fiduciário. Para os teus filhos, quando nascerem, herdarão a minha participação na empresa uma vez que se liquide. Antônio, não. Não é caridade, disse ele com firmeza. É justiça. Deixa que algo bom saia de toda esta ruína. Clara apertou a sua mão. Salvaste-me 2 vezes, uma na rua e outra de mim mesma. Então promete-me uma coisa. Não pares de lutar. Tu és mais forte do que crês, Clara. Com os gêmeos a dormirem e o homem que a salvou a recuperar, Clara fez o seu voto. Esta vez, luto por mim. O legado inquebrável. A queda de Ricardo Prates foi total. O seu império desmoronou. Ricardo e Marina foram detidos. A investigação do FBI expôs a rede Novatec. Antônio havia sobrevivido, mas os seus esforços para proteger Clara e os gêmeos de Voz, o chefe da rede, falharam. Eles foram incriminados e forçados a fugir para uma casa de segurança isolada na Serra da Estrela. A revelação final. Num velho armazém abandonado, enquanto tentavam filtrar o resto das provas, a confissão de Antônio saiu. Ricardo havia roubado a sua empresa e a sua vida, e a sua esposa, Helena, havia morrido num acidente de carro depois que ele foi incriminado por Ricardo. Por isso te ajudei, disse Antônio. Tu fizeste o que eu não pude, lutaste. A luta deles atingiu o clímax no pátio de comboios abandonado. Perseguidos, eles subiram a Evidência Rios para a rede global momentos antes de Antônio ser baleado. O amor que os havia unido, forjado no fogo da traição e da sobrevivência, custou a vida de Antônio. Clara Benítez se sentou na areia, 3 anos depois, numa casa construída sobre um penhasco, com Noé e Liam a correrem à sua volta. O escândalo que quase a destruiu tinha se convertido no seu legado, a Fundação Rios para Mães Solteiras. No aniversário da morte de Antônio, ela sorriu para as ondas, os gêmeos ao seu lado. Fizemo-lo, Antônio. Estão a salvo. Ela converteu as suas cicatrizes em luz, a provar que a verdadeira força não é sobre sobrevivência, mas sobre o renascimento.